Bom dia, pessoal do terceiro ano. Continuando aqui as videoaulas sobre eletrodinâmica, a frente 3. Aula passada eu gravei, nos vídeos passados eu gravei carga, corrente e DDP. E agora eu tô dando continuidade aqui com leis de Ohm, resistores e associação de resistores. Isso é equivalente, tá? Aos módulos, dos módulos 3 até o módulo 6 da apostila de vocês. Então, essas aulas aqui que eu tô mandando, que eu tô enviando, são o nosso conteúdo semanal, tá? Equivale às nossas 5 aulas semanais, tem bastante exercício para fazer, deixei alguns resolvidos e peço para que vocês resolvam os demais, tá? E enviem no grupo as dúvidas, tá, gente? Por favor, eu peço para que deixe lá anotado qual não conseguiu, o porquê não consegui. Não é necessário me mandar foto de volta do que você tá fazendo, que você conseguiu chegar, tá? Eu só quero foto da dúvida, pergunta sobre a dúvida. Você deixa tudo registrado aí na sua apostila. Quando voltar eu vou vistar, porque não vai dar tempo de voltar esses conteúdos. Então, não é aula presencial, é a videoaula. Porque quando voltar, gente, o nosso tempo vai ser apertado, tá? Então, vou falar um pouco aqui sobre resistores hoje e as leis de Ohm. Tem alguns desenhos, né? Por exemplo, um ferro de passar roupa, um chuveiro elétrico. Na verdade, esses dispositivos aqui são importantes porque dentro dele existem resistores, tá? Então, o resistor, o símbolo para nós é assim, tá? Vocês sempre que verem esse desenho, esse símbolo, significa que é uma resistência, um resistor. Exemplo, lâmpada, um chuveiro, um ferro a vapor, tá? Qual que é a importância do resistor? É a propriedade que ele tem, a característica física dele, ou seja, a resistência elétrica. Como que a gente pode interpretar essa resistência elétrica? Então, imagina aqui, ó, em um fio, você tem passagem de corrente, o fluxo ordenado de corrente em função, o fluxo ordenado de carga, perdão, em função do tempo, é a corrente elétrica. Então, você tem elétrons passando, que são motivados, digamos assim, que são impulsionados, né, por uma DDP. É a DDP que faz com que haja o fluxo de carga, com que haja a corrente. A resistência, ela tem um papel de impedir esta corrente de circular. Então, esse impedimento ao fluxo da corrente elétrica, a gente classifica como resistência, como a propriedade. O dispositivo que faz isso acontecer é o resistor. Só uma breve revisão de unidades. Então, carga, unidade de carga é o coulomb, unidade de corrente é o ampere. Lembrando que o ampere, né? Quem que era o ampere? Ele era o coulomb por segundo, porque a corrente é a carga sobre o tempo, tá? Então, vai ser coulomb, que é a unidade de carga, por tempo, que é o segundo. A homenagem aqui de coulomb por segundo é o ampere. E a unidade de medida da DDP, ou U, ou voltagem, né, que são termos aí semelhantes, é o V do volt, tá? Então, continuando, pessoal. Imagina agora que eu tenho uma resistência, um resistor, né? A gente costuma, na prática, no dia a dia, a gente fala muito resistência e resistor como sinônimo. Então, dentro do chuveiro, eu tenho lá uma resistência. Na verdade, dentro de um chuveiro, eu tenho um resistor. Mas, na prática, no dia a dia, a gente fala, queimou a resistência, o chuveiro não tá esquentando. Tanto faz, tá? Aqui, a gente classifica como coisas separadas. Então, resistor é o dispositivo e resistência é o que ele faz, é o impedimento à passagem de corrente. É a propriedade, a característica física, tá? Mas, só para vocês entenderem, ó, nesse meu exemplo aqui. Então, eu tenho um resistor ligado numa bateria, tá? Por exemplo,
uma lâmpada ou uma pilha ligada aí a uma bateria, ou até mesmo uma bateria de carro. Bom, a bateria, estou representando ela aqui pelos polos positivo e negativo, que seria a minha DDP. A minha bateria é minha DDP, é minha fonte de tensão, é o meu U, é a minha diferença de potencial. Para mim não ficar desenhando toda vez uma caixinha com polo positivo ou negativo, o que é utilizado aí na eletrodinâmica como símbolo para DDP? O símbolo da DDP, ó, são duas barrinhas. A barrinha maior é o polo positivo e a barrinha menor é o polo negativo da DDP. Qual que é o fluxo da corrente? Como que a corrente ela passa por esse sistema? Então, eu tenho aqui uma DDP ligada num resistor. O sentido atribuído da corrente, isso é muito importante, tá, gente? O sentido que foi atribuído da corrente é o sentido contrário ao que a gente sabe que realmente acontece. Então, corrente elétrica, a gente sabe que é da onde está em excesso de elétrons para onde está em falta. Então, na verdade, a corrente elétrica, ela tá fluindo aqui, ó, do menos para o mais. A gente sabe disso. Onde está em excesso para onde está em falta. Porém, por razões históricas, atribuiu-se ao contrário. Então, a gente tem a corrente indo do polo positivo para o polo negativo. E sempre vai ser assim. Nos exercícios, sempre que vocês virem o símbolo mais, a corrente está indo no sentido mais para o menos. Mais para o menos, tá? Mais para o menos. Então, não esqueça. Formulinha da resistência. Resistência elétrica, ela pode ser calculada como uma razão da diferença de potencial em função da quantidade da corrente que está passando nesse circuito, tá? Ou a forma mais comum de aparecer, U é igual a R vezes I. Essa fórmula aqui, essa expressão é a primeira lei de Ohm. Isso daqui vai ser usado muito nessa parte, tá? URI, tá? U é igual a R vezes I. Ou você pode estar usando nesse formato aqui também, né? A resistência é igual a U sobre I. Unidade de medida da resistência é o ohm, a letra grega ômega, tá? É o ohm, parece uma ferradura. Bom, falar um pouco agora sobre um resistor ôhmico, um dispositivo que obedece à lei de Ohm. Então, se eu tiver um gráfico aqui de U em função de I, de DDP em função de intensidade de corrente elétrica, eu vou observar que conforme aumenta o valor da corrente, vai aumentando proporcionalmente o valor da DDP, tá? Então, são grandezas o quê? Ó? Diretamente proporcionais. Então, se eu dobrar a DDP, a corrente que vai ser passada no dispositivo vai ser o dobro. Se eu triplicar a DDP, a corrente que vai passar vai ser o triplo. E assim, seguindo sempre uma razão constante, tá? Por isso que o resistor ôhmico é uma reta de U em função de I, eu vou ter uma reta e essa reta representa a minha resistência, né? Na verdade, a tangente, né? A tangente θ que vai ser a resistência. Por quê, ó? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o U. Cateto adjacente é o I. U sobre I vai dar o R, tá? Gente, então, essa videoaula aqui, ó, só recapitulando a importância dela, estabelecer quem é a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Símbolo da DDP, símbolo do resistor, tá? E sentido físico disso, tá? Lembrar que a resistência é uma propriedade, é uma característica física do dispositivo resistor, ou seja, ele impede o fluxo de elétrons, ele dificulta com que a carga passe por um fio. Essa dificuldade, no qual a corrente sente ao fluir, a gente chama de resistência. Então, continuamos aí na próxima aula.